Bom, então vamos... A gente já passou deu uma introdução, né? Falou de alguns conceitos. Vamos entrar agora na parte de reconhecimento de padrões mesmo, né? Aqui eu vou falar um pouco de alguns conceitos de imagem e de machine learning, né? Se alguém, tipo, não entendeu ou não conhece o conceito, alguma coisa que eu passei batido, aí vocês podem perguntar, tá? Então, como que, no geral, tipicamente, como que você faz o reconhecimento de alguma coisa em imagem de satélite? Isso aqui não vale só para imagem de satélite, tá? No geral, esse é o processo usado por qualquer tipo de aplicação em machine learning, principalmente com imagens, né? Então, você tem uma imagem de sensor remoto como entrada. Uma das etapas é a representação dessa imagem. Depois você vai extrair características, vai fazer uma etapa de treinamento para gerar o que a gente chama de detector, tá? Ou seja, um modelo capaz de dizer, quando chegar um objeto, se ele é um objeto de interesse ou não. Tá? Ou, por exemplo, se ele é uma área de café ou se ele não é uma área de café. Então, quando eu falo em representação, eu estou me referindo a quê, nesse caso? Né? O que eu quero classificar? Qual que é o meu objeto de interesse ali? Eu estou querendo classificar pixels? Estou querendo classificar blocos de pixels? Classificar regiões segmentadas? Né? E isso é importante, porque isso impacta no tipo de característica que eu vou extrair, certo? E isso, vários trabalhos na literatura mostram que tem impacto direto no grau de acurácia que você tem, né? Então, classificar regiões ou blocos de pixel pode me trazer informação de textura, por exemplo, né? Ou de relacionamento espacial, porque eu não estou olhando só a informação que está no pixel, eu estou olhando a vizinhança dele e o contexto que ele está inserido, tá? Bom, acabei falando um pouco do que seria a extração de características, que é isso, é tentar pegar informação de contexto, informação de cor ou informação espectral, né? No caso, a assinatura espectral que eu falei entra como informação espectral. A forma, no caso, a aplicação urbana, né? Então, é um problema bem conhecido, é mudança de... monitoramento de mudanças na superfície. Então, para planejamento urbano é muito interessante. Por exemplo, quando tem uma área irregular, onde as pessoas montam casa lá, se você tiver um acompanhamento ao longo do tempo, você consegue detectar, certo? É só você ter, vamos dizer assim, um conjunto de imagens ao longo do tempo e você monitorar as diferenças, você vai ver que vai aparecendo bairros, vai aparecendo casas em locais que não deveriam, tá? Então, é um problema razoavelmente fácil de ser resolvido. E nesse caso, forma é muito útil, informação útil, no caso, forma para essas aplicações. Relacionamento espacial também, e textura, principalmente na agricultura, você extrair o tipo de textura, né, em cada região é muito útil. Por exemplo, se você tiver uma plantação, vou pegar café, que eu já falei bastante, e floresta, a textura é muito diferente. Por quê? Porque o café é plantado em linhas, né? Então você tem as linhas lá, ele vai ter um tipo de textura, e no caso da vegetação, principalmente nativa, você vai ter árvores em posições diferentes, então é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de textura, mais rugosa, né? E, por último, a parte do treinamento, né? Quando eu falo treinamento, o treinamento ele vai usar as características extraídas na etapa de extração para gerar o detector, certo? Então, isso pode ser supervisionado ou não supervisionado, né? O que é supervisionado ou não supervisionado? Não supervisionado é quando você não tem informação nenhuma prévia do que você quer detectar. Então, isso é útil para algumas aplicações. No geral, o treinamento não supervisionado, você faz o quê? Você tenta agrupar áreas de interesse, pixels, alguma coisa do tipo, de acordo com a similaridade delas. Tá? Então, se eu tenho um grupo muito grande de, vamos dizer assim, pegar a assinatura espectral, se ela é muito parecida, né, num determinado objeto, a chance dele ser o mesmo material na superfície é maior do que objetos que têm assinatura diferente. Então, técnicas de agrupamento, você vai tentar agrupar isso nas dimensões que você coletou os dados, certo? E no caso do supervisionado, é quando o usuário ou o especialista em agricultura, no caso, ele te fornece alguma informação a respeito de alguma coisa que ele quer detectar. Então, ele vai dizer, essas áreas são café, essas não são, e agora eu queria saber o restante, né? Então, essa informação que o usuário me fornece,
eu vou aplicar alguma técnica de aprendizado. Por exemplo, hoje é muito utilizado máquinas de vetor de suporte, SVM, né? Redes neurais, por exemplo, e dentre outras técnicas que tem por aí. Correto? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Todo mundo entendeu essa parte? Tranquilo, né? Bom, então vou falar um pouco dos desafios que tem relacionados na área de reconhecimento de padrões em sensoriamento remoto, né? Então, com relação à representação dos dados, né, é uma discussão grande que teve nos últimos anos aí, porque até um tempo atrás, os especialistas em sensoriamento remoto, eles usavam apenas o pixel como informação para classificar qualquer coisa na imagem, né? Se eu tenho uma imagem onde a resolução espacial ela é, vamos dizer assim, baixa, né, cada pixel ele pega uma grande área na imagem, o que acontece? Se eu usar só a assinatura espectral, se eu tiver várias bandas, tá ok, costuma funcionar. Só que no caso de imagens de alta resolução, onde eu tenho poucas bandas, né, por exemplo, aquele spot tem 4 bandas, né? É o espectro visível mais o infravermelho, se eu não me engano, né? Então, uma assinatura espectral, eu vou ter o quê? 4 valores para identificar cada pixel, é muito pouco, correto? E além disso, como a resolução espacial é alta, a informação de textura, se eu usar só o pixel, eu estou perdendo, correto? Eu não consigo pegar a granularidade dos objetos que tem na minha imagem. Então, principalmente em imagem de alta resolução, trabalhar com regiões segmentadas é mais interessante do que trabalhar com pixel, correto? Então, como eu falei, né, até um tempo atrás, isso ainda é comum em imagens hiperespectrais, você usa o que a gente chama de assinatura espectral para descrever cada pixel, né? Então, por exemplo, se eu sei que aquele pixel em azul ele é café e o pixel em vermelho ele não é café, quando aparecer algum outro objeto, algum outro pixel com assinatura espectral mais ou menos assim, é muito mais provável dele ser café do que não café, correto? Então é isso que o pessoal costuma fazer, eles costumam treinar classificadores usando essa informação. E como eu falei recentemente, tem sido propostas várias técnicas que usam as regiões segmentadas. Então, qual que é a noção de segmentação? É você agrupar os pixels de alguma forma de acordo com a homogeneidade deles, né? Então, por exemplo, aqui é um pedaço daquela imagem de Monte Santo, onde ela foi segmentada e gerou aquelas regiões ali. Pode ver que de acordo com a cor tem alguma, vamos dizer assim, alguma coerência, né? Isso aí facilita muito na hora de extrair informações de textura, por exemplo. Observe que essa área mais avermelhada ali, maior, ela é uma área de café e a textura dela, ela tem os talhões bem definidos, certo? Então você vê ali vamos dizer assim, algumas áreas com, como é que eu posso dizer, com uma textura bem definida, enquanto outras áreas, como ali você pode ver algumas árvores dispersas, são vegetação nativa, tá? Então a informação espacial é muito importante nesse caso. Só que assim, antes de chegar ali, uma pergunta aqui, né? Qual que é o problema, né, com relação à segmentação, né? Vocês viram que tem a segmentação, apesar de ser boa nesse caso, ela não é perfeita. Pode observar bem que você vai ver que tem algumas áreas azuis que estão junto com áreas vermelhas ali. Em alguns casos o tamanho da região é muito grande, você tem regiões grandes e regiões pequenas, certo? Qual que é o problema quando se usa segmentação nesse caso, né? Alguém poderia, vamos dizer assim, opinar nesse caso? Você que trabalhou com segmentação. Exatamente. Saber a escala. Então, como que eu sei que tamanho que as regiões têm que ter? Correto? Isso é difícil de determinar automaticamente. Se eu quisesse identificar plantações de café, aquela segmentação talvez fosse boa. Mas e se eu quisesse identificar área, plantas por plantas? Né? No caso, cada planta individualmente. Eu agrupar desse jeito não seria tão bom. Vocês concordam? Então, existe um aspecto semântico envolvido. O que eu quero identificar, né? Então, recentemente, o que tem sido feito é explorar técnicas de segmentação em múltiplas escalas. Então, aqui uma representação, né,
eu tenho uma imagem segmentada em vários níveis. Aqui embaixo a gente tem uma região, vamos dizer assim, a imagem ela é mais super segmentada, tem várias regiões, né? Enquanto lá em cima, no topo da hierarquia, eu tenho regiões maiores, correto? Isso é útil porque eu posso tentar descobrir, de acordo com o que o usuário me forneceu para treinar, o que ele quer, certo? De forma automática, tá? Navegando aí nessas escalas, correto? Bom, com relação ao reconhecimento dos padrões, né? Aqui eu falo de técnica de extração de característica e aprendizagem de máquina, né? Então, no geral, o que a gente tem de desafio de pesquisa aqui tem a ver com a descrição, tem a ver com a combinação e seleção dos descritores e com as técnicas de classificação, no caso, os classificadores, né? Hoje, na literatura, né? Como eu falei, até um tempo atrás se usavam muitas séries espectrais. Com o tempo começaram a usar técnicas de extração de características. Então, por exemplo, matriz de concorrência, né? Você consegue captar informações de textura, analisando a vizinhança dos pixels, correto? E mais recentemente tem sido desenvolvido formas de descrever com o uso de descritores locais, né? Então você tenta descrever pontos de interesse ou pontos de saliência na imagem, né, principalmente em imagem de alta resolução, e combinar isso para descrever regiões inteiras. Então aqui nesse exemplo aqui, tem uma região de café que ela está segmentada, eu separei ela só para mostrar mais facilmente. Eu coletei alguns pontos de interesse ali, certo? Cada ponto de interesse desse, eu extraio informações, pode ser de textura, cor, e eu tento agrupar isso usando o que a gente chama de dicionário visual, tá? Com isso eu consigo uma representação no final, né, que ela mede a frequência de ativação de pontos de interesse. Tá? Então, essa é uma tendência na literatura hoje. Com relação à classificação supervisionada, até um tempo atrás se usava modelos estatísticos, tipo, em português a gente fala máxima verossimilhança, né, usado para criar os modelos de detecção. Redes neurais, até o ano 2000, era muito usado, né, mas de lá para cá tem se usado bastante máquinas de vetor de suporte, SVMs, para fazer classificação. Né. Qual que é o objetivo da classificação? Eu extraí características, correto? Cada objeto que eu quero classificar, imagina que ele é um ponto em alguma dimensão, né? Então, se eu coletei 10 tipos de informação, certo? 10 valores que descrevem um objeto, então eu tenho um vetor de característica com 10 dimensões, correto? Imagina que cada ponto, ou cada região, ou cada pixel que eu quero identificar, quero classificar, ele é um ponto, né, nessas dimensões, nessas 10 dimensões. Então, o objetivo do classificador é o quê? É eu criar algum modelo que separe objetos de interesse de objetos que não são de interesse, certo? Então, no caso da SVM, isso é bem claro, a gente tenta traçar um hiperplano de separação entre os objetos, né? Isso é bem machine learning mesmo. Então, aqui nesse exemplo eu tenho duas classes e eu tento achar o hiperplano que aumenta a minha margem de separação, né? Essa é a ideia do SVM, tem sido bastante usado hoje até em sensoramento remoto. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Alguém tem uma pergunta? Tá? É só para dar uma noção, tá? Se vocês quiserem, a gente pode discutir mais depois. E existe um fator muito importante que é o seguinte, imagine que eu tenho várias técnicas que extraiam cor, textura, relacionamento espacial, diferentes técnicas, umas 20 técnicas, por exemplo, né? E eu tenho também diferentes classificadores, eu uso SVM, uso rede neural, uso um monte de coisa, KNN. Qual técnica é melhor? O que vocês têm a me dizer? Qual técnica de extração, qual técnica de classificação de machine learning, no caso, é melhor? Alguém tem alguma ideia? Ninguém tem, né? Mas é porque não tem uma técnica melhor. Depende da aplicação, certo? Para cada aplicação, dependendo do tipo de dado que você usa, dependendo do que você quer reconhecer, uma técnica pode ser melhor que outra. Então, essa discussão, machine learning é melhor que rede neural, depende, tá?
E, nesse sentido, tem algumas técnicas que são complementares. Então, se vocês fizerem alguns testes, você, com técnicas que já existem na literatura, você vai ver que tem técnicas que acertam muito café, certo? E outras técnicas que acertam muita soja na mesma imagem, por exemplo. E o que acontece? Se você tem técnicas que são complementares, uma tendência hoje na literatura é juntar técnicas, combinar elas. Aí o desafio é como combinar técnicas, né? Então, algumas coisas que são feitas, você pode fazer uma votação majoritária. Então, suponha que você tem 3 técnicas. 2 delas dizem que uma determinada região é café. Então, certo? Vamos atribuir café para essa região. Esse é o critério, no caso da votação majoritária. No caso de extrair informações de diferentes tipos, né? Então, se eu estou extraindo informações tipo, imagina um histograma que pega informação de textura, outro de cor. Uma coisa que eu posso fazer também é concatenar isso, aumento o número de dimensões e uso um classificador só para dividir isso. Tá? Uma técnica muito comum. Eu posso usar algoritmos evolucionários para fazer seleção de features. Então, eu tenho meu conjunto de treinamento. Eu divido ele em 2 partes, certo? Treino com uma, testo com a outra, certo? E aí, com isso, eu consigo saber ou estimar quais são as melhores características que estão presentes ali. E aí eu consigo reduzir o espaço, reduzir o número de dimensões. E aí tem o que a gente chama de meta-learning também, que é usar a opinião de cada classificador como opinião, como, vamos dizer assim, como característica para um segundo conjunto de teste, um segundo conjunto de treinamento, certo? Tranquilo? Aqui avançou um pouquinho, né? Mas se vocês tiverem dúvida com relação a algum conceito, podem perguntar, tá? E por último, tem um aspecto que é novo na área de reconhecimento de padrões de sensoriamento remoto, né? Até o pessoal tem resistência, quando submete um paper nessa área, você tem que justificar muito bem, que tem a ver com a interação do usuário no sistema, né? Até agora eu falei de 2 coisas. Falei de sistemas automáticos e sistemas manuais, né? Mas você também pode ter um sistema semi-automático, por que não? Né? Você pode fazer o computador ajudar o usuário, ajudar, no caso, o especialista que está querendo identificar as regiões, certo? Então, vou dar 3 justificativas para você fazer reconhecimento de padrões interativo, né? Então, existe essa relação entre interatividade e entre eficiência, né? Você tem técnicas automáticas, elas costumam ser mais rápidas. Então, dificilmente uma técnica vai demorar, depende do tamanho e quantidade de dados, mas dificilmente ela vai demorar 6 meses para classificar uma imagem como aquela, tá? Só se o computador for muito ruim, a técnica for muito lenta, mas no geral é muito mais rápido. Ao mesmo tempo, manualmente você consegue acurácia melhor, certo? Se você classificar manualmente, mas você demora muito mais tempo. Então, por que não ter uma técnica onde você usa o sistema para fazer classificações, certo? E, ao mesmo tempo, você permita que o usuário vá refinando a classificação para melhorar o tempo de identificação das regiões, certo? Então, você consegue, vamos dizer assim, ter um meio termo entre o nível de interatividade e o nível de eficiência na classificação, né? Um aspecto muito importante, você usar técnicas interativas para fazer reconhecimento de padrões, isso aí não só em sensoriamento remoto, mas em qualquer área ligada a machine learning, é que se você permitir que o usuário ele interaja com o sistema de classificação, o que acontece? Se o sistema for supervisionado, você precisa fornecer um conjunto de treinamento, correto? Eu preciso dizer, isso é café, isso não é, né? O que acontece? Automaticamente, para a acurácia ser muito boa, eu tenho que ter representatividade. Então, eu tenho que ter, quanto mais amostras de café de tipo diferente eu tiver, melhor o classificador vai conseguir separar as classes, correto? O que acontece? Usando técnicas interativas, eu consigo perguntar para o usuário, o sistema consegue perguntar para o usuário o que é cada rótulo na minha imagem, certo? Então, vou tentar exemplificar. Imagina que eu estou classificando a área de café, tá? E o usuário me forneceu só uma plantação. Então, imagina que aquilo ali é um café na montanha, denso. Denso, quando eu digo denso, as plantas são
muito próximas, né? E aí eu faço uma classificação, primeira classificação naquela imagem, correto? Quando eu faço a primeira classificação, como eu aprendi só um padrão, a tendência é que o classificador ele vai errar muitas amostras de café novo, por exemplo. Então, se eu tiver um café muito pequeno, ele vai ficar muito próximo de grama. Como o classificador não conseguiu diferenciar bem aquela parte, eu posso perguntar para o usuário o que é uma região onde eu tenho muita confusão, certo? Com isso, com algumas interações do usuário, eu consigo uma amostra muito mais representativa do que se eu deixar o usuário me fornecer amostras, tá? Então, essa é uma vantagem de usar técnicas interativas. Eu consigo reduzir o conjunto de amostras que eu tenho para treinar. Isso é bom, porque eu consigo aumentar a qualidade das amostras, correto? E um último aspecto que é a questão da semântica, né? Então, quando o usuário me fornece uma amostra, eu não tenho como saber o que ele quer. Se ele quer classificar folhas numa imagem, se ele quer classificar árvores individuais ou quer classificar grupos de árvores. Só pela amostra que ele me forneceu, eu não consigo saber. Mas se eu tiver um esquema interativo, eu consigo, ao longo das interações, perguntar para ele se uma região ali menor ou maior, que tipo de, vamos dizer assim, de classe que é, e com isso ajuda a refinar, vamos dizer assim, o aprendizado, correto? Dúvidas? Tranquilo? Agora um desafio aqui, como que eu faço para explorar a quantidade de informação que eu tenho em sessões interativas, né? Você tem que ver o seguinte, imagens de sensoriamento remoto, elas são grandes. Aquela imagem de Monte Santo que eu mostrei, ela tem, acho que ocupa 2 GB de espaço em HD, né? Então, é uma imagem grande, né? Ela tem 14 mil pixels por 13 mil pixels, né? O que acontece? Se eu segmentar ela em pequenas regiões, eu vou ter, dependendo de como for a segmentação, eu posso ter alguns milhões de regiões. Imagina o tempo de processamento disso, de ficar treinando isso toda hora. É grande. Então, um dos desafios é como gerenciar essa grande quantidade de informação, certo? E ao mesmo tempo, porque se eu estou no sistema interativo, eu não posso fazer o usuário esperar 3 horas sentado na frente do computador para me indicar uma amostra. Então, eu tenho o desafio de fazer a classificação, vamos dizer assim, adequada, com acurácia alta, em tempo reduzido. Tá? Então, esse é o desafio de se desenvolver técnicas interativas, certo? Pois é, uma das coisas que tem em sensoriamento remoto, em conhecimento de padrões, é o que eles chamam de fusão de dados, que é mais ou menos o que eu falei. Então, você pega, falei na pergunta dele, eu acho, então você pega assim, uma imagem que tem resolução espacial boa, e uma outra que tem algum outro tipo de resolução boa, tipo, hiperespectral, sei lá. Você faz fusão. Então, como cada pixel é georreferenciado, você consegue saber, por exemplo, que um pixel aqui, nessa imagem, ela corresponde a 9 pixels na outra. Quando você faz o casamento, você pode fazer uma espécie de interpolação para tentar casar as duas imagens. Tá? Porque aquele pixel você tem uma mistura ali, você não consegue saber o que tem ali dentro, né? Se você não tiver outra forma, se você não tiver outra imagem para fazer fusão, o que você pode fazer é o seguinte, acho que não vai pegar na câmera, mas suponha que você tem, para um pixel você tem essa assinatura espectral, certo? O que a gente chama de pixels puros, né? Para outro pixel você tem alguma coisa assim, certo? Se você tiver, suponha que a maioria dos pixels sejam assim ou assim, mas alguns pixels você tem alguma coisa do tipo intermediário, certo? Então, o que você tenta fazer? Você tenta saber o que vai gerar pixels desse jeito, que tipo de material na imagem, tá? Que vai gerar pixels desse jeito. Quando você tiver assinatura espectral desse tipo, você sabe que isso aqui é uma mistura disso com isso aqui. Entendeu? Então, suponha que aqui seja floresta, aqui é água, você sabe que aqui você vai ter um pixel que ele cobriu uma área onde tinha um lago dentro da floresta, por exemplo. Tá? Coisa do tipo. Beleza? Esse é um trabalho interessante, tá? E é um trabalho muito relevante na área, porque ele tem se buscado técnicas capazes de fazer isso, que é detectar a mistura de pixels, para você saber que aquilo não é um pixel puro e que aquilo é um pixel misturado com outros tipos de material. Tá? Isso é um trabalho bem legal de fazer.
Quem quiser fazer iniciação, tá, tô